Glória a Deus. A paz do Senhor, as irmãs, os irmãos, todos aqueles que vão ouvir esta palavra, né? E eu sou a missionária Leia, faço parte aqui do Ministério Unidas em Cristo Jesus, desse projeto, mas também faço parte do Ministério, né? Já até falei aqui, Ministério Assembleia de Deus, né? Do Belém, e junto com os irmãos aqui no Las Vegas, né, na congregação, aqui em Santo André. Glória a Deus. E creio, né, que o Senhor tem aqui uma palavra para o nosso coração, né, nesta tarde ou nessa noite, onde quer que você vai ouvir essa palavra, o dia, a hora certa, o Espírito Santo de Deus que vai conduzi-los, como todos os vídeos, todas as palavras que já estão colocadas aqui no ministério, o Senhor tem uma palavra para o seu coração, amém? E como seria bom também, né, que a gente já entra nessa live aqui, nesse momento, nesse pequeno momento de palavra aqui, o que antecede antes, o que o Senhor tem feito. E se você quiser fazer parte, né, desse projeto, fique à vontade, escreva aí também embaixo. Queria fazer parte desse projeto junto com essas mulheres. Fique à vontade, deixa aí o seu nome, que quem está aberto aí para fazer isso vai colocar seu nome e vai ser bem-vinda ou bem-vindo nesse projeto, em nome de Jesus, né? Porque tudo é para a honra e glória do Senhor Jesus, amém? E eu quero meditar neste momento com a igreja de Jesus, com o ouvinte da palavra do Senhor, e a palavra do Senhor vai falar que aquele que ouve a palavra do Senhor é filho de Deus, né? Já está dando um passo para que esse Deus Todo-Poderoso possa falar ao seu coração, que está em Isaías, capítulo 55. Glória a Deus. E há pouco a gente estava falando sobre esse mover de Deus na nossa vida, de sermos esse vaso, de sermos esse homem, essa mulher, né, na presença do Senhor, para que o Senhor venha transformar a nossa vida, para que o Senhor venha, através da nossa vida também, Ele lançar a palavra, né, lançar a semente, glória a Deus, ao lugar que é sedento, ao lugar que precisa ser molhado, né, plantada essa semente para germinar, para que ela venha dar frutos, né? E Deus, ele é maravilhoso. Em Isaías capítulo 55 vai dizer assim: alguém que tenha sede, venha e beba. Mesmo que não tenha sede, venha, beba vinho ou leite, e tudo dai graça, porque gastasse seu dinheiro com comida que não fortalece, porque porque paga por aquilo que não satisfaz. Ouça-me e vocês comerão o que é bom e se deliciarão com os alimentos mais saborosos. Venha a mim com os ouvidos bem abertos, escute encontrarão vida. Farei com vocês uma aliança permanente, o amor que finalmente prometi a Davi. Venha como veja como eu usei para mostrar meu poder às provas. Eu fiz governante das nações. Aí, no 6 vai dizer assim: buscai o Senhor enquanto pode achá-lo, invocai enquanto ele está perto. Amém? Glória a Deus. Aqui o Senhor vai nos fazer e nos convida. E quando ele faz a gente parar para pensar no que eu estou me alimentando, o que eu estou fazendo, né? Ele nos chama a atenção. Ele vai falar assim: e alguém tem sede, né? Nós todos temos sede, né? Às vezes nós temos, mesmo ali na presença do Senhor, lendo, buscando,
tem algo para saciar, tem algo para que a gente possa realizar, tem o projeto de Deus na nossa vida. E às vezes nós gastamos nosso tempo, gastamos aqui, quando a palavra vai dizer gastando o seu dinheiro, né, em algo que não vai nos fazer ser felizes, né, nos satisfazer, mas aqui a palavra vai nos dizer, porque muitas coisas nós estamos gastando tempo no que não vem a alegrar o nosso coração. Às vezes alegra o dinheiro, a busca, o trabalho, isso é necessário, né? Porque nós precisamos também dos nossos momentos de lazer, momentos com a família, que nós estamos aqui na live pela família, e o pai ou a mãe, assim, hoje é necessário que o pai e a mãe também trabalhem, ele busca, e às vezes eles conquistam ali e tem o seu momento de lazer com sua família, com seus filhos, isso é prazeroso. Mas o Senhor, ele nos chama a atenção, porque muitas vezes nós estamos aí alegre, nós estamos satisfeitos de uma situação, de algo que é prazeroso, às vezes, né, para a nossa carne, às vezes para o ego do homem, mas tem algo que é necessário satisfazer, que é a palavra de Deus, que é olhar para o nosso Deus, né, que é olhar realmente a nossa, algo interior que está nos fazendo. O que está fazendo falta dentro de nós? É a presença de Deus. E como que eu e você cada vez mais vai nos encher dessa presença, buscar, vir, como ele diz assim, ó, se tem sede, aquele que tem sede, mas não é só da sede, da água, que é a água que a gente bebe para matar a nossa sede física, mas essa sede é espiritual, que é da palavra, aleluia, do que vem do Senhor, aleluia. Mas o propósito do Senhor, ele ainda também vai nos dizer assim, para que a gente olhe para o que o Senhor fez com Davi. Deus quer fazer na minha vida, na tua vida, algo muito grande, porque o Senhor, ele trouxe Davi para ser alguém que seria muito precioso. A gente vai olhar para Davi como já na hora que fala de Davi, a gente lembra do gigante, né? A gente já lembra dali o que a palavra está dizendo, porque isso é real, não é algo que contaram, ai, não sei, é real, porque o Espírito Santo de Deus, através da palavra do Senhor, ela nos revela, ela entra dentro do nosso coração e sabendo que é real. E hoje, esse gigante representa para mim e para você as nossas dificuldades, as nossas lutas, aqueles que estão buscando muitas coisas, se satisfazer, realizar sonhos, projetos, e às vezes diz, mas eu lutei tanto e não consegui. Mas o Senhor, além de nos fazer realizar esse projeto espiritual na nossa vida, quer nos encher, quer matar nossa sede espiritual, matar nossa fome da sua palavra, ele quer nos revelar, ele quer olhar e que as pessoas vejam que há um Deus na nossa vida, que há uma alegria que o mundo, as pessoas não podem trazer para nós. Só tem coisas que só Deus pode fazer na minha vida, na sua vida. Por que esse posicionamento? Por que buscar a Deus? Porque há certeza que tem coisas que eu e você não pode fazer. E aí essa certeza é que todas as coisas estão no Senhor fazer. Aleluia. Então, o Senhor, ele nos mostra. Olha para Davi, veja como eu usei. Olha que coisa linda, né? Veja aqui no versículo 4, vai dizer assim: veja como eu usei para mostrar meu poder às provas. Olha que coisa linda. Na tradução da minha palavra, da minha palavra não, da palavra do Senhor, na minha Bíblia vai falar assim. Mas, olha, ele vai e fala assim para nós: olha como eu usei Davi. E se você e eu, né, as irmãs, os irmãos, aquele que vai ouvir a palavra, eu tenho prova do que o Senhor e o poder dele que ele já fez na minha vida. Quantos projetos o Senhor não já fez na nossa vida? Quantos milagres ele não já fez na nossa vida? Então, e a referência nossa, que hoje nós olhamos para os grandes profetas, aqueles lá atrás, aqueles que porventura o Senhor chamou e queria, né, se afastar. A gente vai ver Jonas, muito é citado Jonas, né, porque ele fugiu, mas tem as referências. E quem é mais próximo de você que você olha como referência? Tem alguém, né? Tem alguém que está na presença do Senhor e você olha assim, olha,
essa pessoa ali, ó, eu nunca, eu vejo ela na posição e vejo acontecendo algo. Por quê? Porque ela tomou um posicionamento. Aí o Senhor, então olhe para ela e veja como eu já usei. Pessoas que Deus já usou na sua palavra para revelar algo, para ser usada para outra pessoa, e você ver aquele milagre acontecer. Quantas vezes Deus já não te usou? Quantas vezes Deus já falou com você e você passou o recado? A gente ouviu já há uns momentos atrás da nossa irmã falando de um testemunho. E aí a gente espera naquele momento que aquela pessoa ela vai ter aquela resposta. Mas o tempo é do Senhor. Vê aquela resposta, né? Mas o tempo é do Senhor. É o saber esperar. Deus, ele nos usa. Aí, quando Deus usa, aí vai aquela semente, irmão, por um coração que às vezes está duro, para um coração que os prazeres estão na carne, no mundo, nas alegrias passageiras, mas o importante é confiar, o importante é se alimentar, o importante é olhar para aqueles que o Senhor chamou, aleluia, e grandes milagres aconteceu. Aí a gente olha para Davi, como eu falei, a gente olha do milagre, né? O gigante afrontando o povo de Deus, e aquele menino se encheu de coragem. Ele não só tinha, antes tinha matado o urso, o leão, já era uma prova que Deus estava com ele. Irmãs, a prova na nossa vida é que Deus está conosco. A prova, a real, você sente a presença de Deus. Deus, ele fala conosco, Deus está conosco. Quando nós abrimos a nossa boca, às vezes em pensamento, Senhor, me socorre aqui. O Senhor vem e te mostra que ele está contigo. A prova real na nossa vida. Então, aqui no versículo 6 vai dizer: buscai o Senhor. Olha que coisa linda. Quando nós paramos numa rede social, ou que nós vamos na casa do Senhor, ou que alguém nos para na rua, de alguma forma o Senhor está chamando a nossa atenção para que nós possamos beber mais, comer mais, mas da palavra, nos alimentar dessa palavra, da fonte da vida, que é o Senhor Jesus, nos alimentarmos, porque Ele vai falando aqui, ó, buscai, aleluia, o Senhor enquanto se pode achar. Olha que coisa linda. Irmãs, quando o Senhor está falando, é porque Ele sabe que nós temos necessidade. Ele sabe que nós estamos passando um momento de aflição. Então, Ele está dizendo, ó, buscai. Há um sentido que Ele está falando, buscar enquanto o Senhor Jesus não busca a igreja. Nós estamos aqui nos preparando para o grande dia do Senhor. Mas Ele diz assim, ó, buscai. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Nesse momento de aflição, pode buscar, pode bater, pode clamar por Ele, porque eu e você vai encontrar. Aleluia. Enquanto a vida ao Senhor, o Senhor ele vai fazer um milagre. E, moleque, você está dizendo, enquanto alguém está enfermo, busque o Senhor, porque você pode encontrar Ele nesse momento de aflição. E o Senhor entra com providência e o Senhor pode curar. Aleluia! Oh, glória! Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto você aí está respirando, mesmo com necessidade, mesmo com problema, mesmo com enfermidade, mesmo alguém te perseguindo, mesmo alguém dizendo que não tem jeito, buscai o Senhor neste momento de luta, de tormento, de adversidade, porque tu vai encontrar o Senhor e Ele vai te levantar e Ele vai te capacitar, aleluia, e você e eu vai derrotar esse gigante que está dizendo que é maior que o nosso Deus. Porque às vezes muitas pessoas, você que não tem a palavra do Senhor ainda, já até ouviu, mas não está ali guardada, ela está ali, porque a palavra do Senhor vai dizer que há, né, do semeador que saiu a semear, a semente que caiu no meio do caminho, a semente que caiu em boa terra.
que caiu no meio dos espinhos. Então o Senhor sabe de todas as coisas. Tem alguém que vai ouvir essa palavra, que já ouviu a palavra, mas ela não permaneceu. Caiu num momento que estava ali no meio dos espinhos, que ela estava mais sufocada. Não, eu já ouvi falar em Deus, mas nesse momento eu não quero. Ela estava sufocada, cheia de angústia, cheia de choro, de mágoa, de uma enfermidade, e não conseguiu respirar para que essa palavra entrasse no seu coração. Mas buscai sem cessar, enquanto nós podemos achar. Eita glória! Eita glória! Enquanto nós podemos achá-la. Eita, ela está aqui ainda. O Senhor está aqui ainda. A igreja não subiu, nós estamos aqui então a todo tempo, fora de tempo, nós encontramos o Senhor. Qual é o tempo? O tempo é agora, fora de tempo. Amanhã, depois, naquele momento mais difícil, é fora de tempo, mas o Senhor está lá. Oh, glória! Eles invocá-lo agora, enquanto ele está perto. Oh, glória, ele está perto. Ele está perto. Glória a Deus, ele está perto. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Ele está perto. Glória a Deus. Mas olha que coisa linda. Aqui no versículo 7 vai dizer que os perversos mude de conduta e deixe de lado até mesmo a ideia de fazer o mal. Olha que coisa linda, irmãs. Olha que coisa linda. Quando a palavra de Deus entra na nossa vida, nós temos a conduta, nós começamos a olhar para Cristo. Se eu e você, a gente tem coisas, irmãs, às vezes alguém aqui era muito brava, alguém era muito irritada, alguém... Só Jesus na vida e na causa nossa. Mas alguém buscou, alguém intercedeu. Nós estamos aqui pela intercessão de alguém. O primeiro a interessado pela minha vida e pela tua vida se chama Jesus. Mas aí o Espírito Santo de Deus, Jesus, próprio Deus, ele levanta alguém, essa pessoa começa a buscar o Senhor, aleluia, e o encontrou. E o Senhor fez morada no coração, aleluia. E essa pessoa passou a ser um servo do Senhor, a interceder por vidas, a olhar com misericórdia, porque o Espírito Santo de Deus põe o amor dele, a compaixão dele. Irmã, há compaixão na nossa vida por vidas. Quando a gente sabe que alguém está na igreja, que ela sai, oh meu Deus, a gente logo tem aquele amor, aquela vontade de ir atrás, aleluia. Então, e assim continua a obra de Deus, através de vidas, até chegou na nossa vida, e alguém intercedeu por nós, e aí o Espírito Santo de Deus, aleluia, veio a sua mensagem ao nosso coração através de alguém, um vaso que foi usado pelo Senhor, chegou até a mim, até você, mas houve um tempo determinado para que, aleluia, eu e você abrisse esse coração para o Senhor entrar, que é a porta do coração, né? Para o coração, aleluia, para que o Senhor transformasse. Há um tempo de Deus na minha vida, na tua vida. Você que vai ouvir, o Senhor está trabalhando, o Senhor está tocando em corações. Mas há um tempo para que esse homem que ouve a palavra, e aí ela começa a inclinar, não só para o mal, mas começa a se inclinar para ouvir a voz de Deus. E esse homem também, como eu e você, que hoje está na presença do Senhor, aceitou ele e continua buscando em todo o tempo, nas nossas necessidades, nas nossas angústias, nós não paramos de buscar a ele. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, porque nós temos certeza que todos os momentos de adversidade, eu clamo a ele, eu falo com ele e ele traz a resposta. E aí, hoje, não só clamo por mim, não só clamo pela minha família, mas nós clamamos pela todos aqueles que têm necessidade, aqueles que estão doentes, enfermos, aqueles que estão em prisões,
aqueles que necessitam. E nós aqui olhando para esse texto, aleluia, que os perversos mude de conduta e deixe de olhar até mesmo a ideia de fazer o mal. Oh, aleluia, olha que coisa linda. Hoje, o apóstolo Paulo mesmo diz assim, o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal... Oh, aleluia. Mas quando o homem, eu e você, olha para a palavra, nós olhamos para essa palavra, nós lutamos, porque o Senhor diz assim, olha, tenha bom ânimo, eu venci, vós vencerás. Tenha força. Aleluia. O Senhor nos dá força para desviar do mal e aleluia, inclinar para a palavra, para fazer o bem àqueles que precisam, aqueles que o Senhor tem colocado na minha vida, na tua vida, na nossa frente, para fazer o ID de Jesus, quer dizer, Jesus é bom, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus transforma, oh glória, e Jesus ainda salva e vai levar para morar no céu com ele, aleluia, e esse homem, esta mulher, alguém que você conhece, que continua praticando o mal, porque ela está inclinando para o mal, através da minha e da tua perseverança diante do Senhor, clamando a Ele, invocando Ele, Ele vai entrar em providência, aleluia, e essa pessoa vai se tornar como eu e você, hoje, aleluia, mesmo falho, mesmo pecador, mas se desviando do mal, oh glória, esse é o nosso Deus, irmão. Esse é o nosso Deus que tem esse conselho para nós. Buscai, aleluia, o Senhor enquanto se pode achar. Eita glória! Olha, é tão forte, porque a nossa perseverança diante do Senhor e a nossa existência diante do Senhor é o buscando. Se parar de buscar, se parar de buscar esse Deus nesse momento que tanto eu e você precisa, e nós, enquanto vivemos nessa terra, você que vai ouvir essa palavra, que ainda não tem o Senhor, enquanto você ouve essa palavra, você está de pé. Enquanto você o busca e obedece, você permanecerá na presença e se inclinando, aleluia, e se inclinando para o bem. E mudando a visão do mal e tirando e tudo aquilo que não agrada o Senhor, é Ele que vai transformar a sua vida. Porque você vai gerar, o Senhor, o Espírito Santo de Deus vai gerar algo dentro de nós tão forte, porque o Espírito Santo de Deus testifica, ele se une com o Espírito que já há em nós e testifica, e aí fortalece esse Espírito, e ele vai fortalecer a nossa alma, e a nossa carne não vai ter poder. O desejo da carne não vai ter poder, glória a Deus, aleluia, porque o Senhor é maior que todas as coisas, aleluia. Aí ele vai continuar dizendo assim, ó, quem se volta para o Senhor, para que ele tenha misericórdia dele, sim, volta, volta, aleluia, volta-se para nosso Deus, pois ele os perdoa gentilmente. Oh, glória! Aqui está a chave. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto Ele está perto. Aleluia, nós estamos invocando o Senhor. Nós estamos, Senhor, chega aqui, Jesus. Senhor, olha aqui na minha vida, transforma a minha vida, porque tem alguém que está olhando para mim, mas eu quero transbordar o que eu carrego. Senhor, eu estou aqui intercedendo por o meu pai, eu estou intercedendo pela minha mãe, eu estou intercedendo por alguém que eu conheça. Senhor, eu estou intercedendo, Senhor, para que ele sinta o que eu sinto hoje, mesmo às vezes errando, mesmo às vezes falhando, mas eu carrego o teu Espírito Santo. E aquela pessoa também, Senhor, ela olha, ela vai ver, e eu tenho essa semente, que é a tua palavra, que eu possa lançar ao coração desta pessoa, para que ela está inclinada para o mal, ela possa se inclinar, Senhor, para ti. Oh, glória, aleluia, há perdão, há libertação para vidas. Oh, glória, mas a igreja precisa clamar, eu e você precisa confiar, eu e você precisa continuar buscando e clamando o Senhor, porque Ele está perto, Ele não está longe, Ele não está longe. Oh, glória. E esta palavra é tão forte, a palavra do Senhor é tão forte, porque mesmo o homem mais tirano da face dessa terra, mais podre, mais ruim da face dessa terra,
Se tiver a possibilidade, porque o Senhor sabe, de conversão na vida dele, ele pode estar na podridão. Ele pode estar num momento que deseja fazer o mal, matar, roubar, destruir, seja o que for. Mas se o Senhor achar uma pontinha que o agrade dentro daquele coração, que ele sabe o dia da manhã daquele ser humano, o Senhor entrará com providência, porque ele diz que enquanto alguém buscar, ele não vai dizer quem está buscando, ele vai dizer enquanto buscar, aleluia. Se ele encontrar algo e ele sabe o dia de amanhã como ele conhece. Ele conhece. E aí vai para mim e para você. Nunca duvide da transformação de Deus na vida de um ser humano. Nunca. Se a gente for olhar os testemunhos que tem por aí de grandes homens, que é pregador de Deus, hoje, da palavra do Senhor, vai dizer assim, esse homem que era miserável, eu e você era miserável. Hoje nós temos a graça, hoje nós temos o entendimento, hoje nós sabemos quem era que escravizava aquele homem, aquela mulher, e eu e você. Aleluia! Então, eu creio que Deus pode transformar meu pai. Eu creio que Deus pode transformar minhas irmãs que não estão na presença, meus sobrinhos, minha família, minha parentela. Eu creio, creia, em nome de Jesus, porque o Senhor está perto. O Senhor está perto, aleluia. Oh, glória! E ele gentilmente, olha que coisa linda, mas permanecendo são muito... Ai, desculpa, já estava lendo já lá à frente, mas já estou encerrando, tá? Glória a Deus. Mas aqui, só para nós fecharmos aqui, e é uma esperança aqui neste versículo 7. Irmãos, enquanto o Senhor não vir buscar esta igreja, quando o Senhor não vir buscar a igreja, há uma esperança para aquele que às vezes alguém está dizendo não. Há uma esperança para aqueles que estão dizendo não, não tem jeito. Há esperança para aquele que você olha e diz assim, meu Deus, o que está acontecendo? Quanto mais eu oro, mais piora. Há esperança. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai agora, enquanto estás perto. Aí o 7, para mim fechar aqui para nós, aleluia, ter essa certeza, ele vai dizendo assim, né? Que os perversos mude de conduta e deixe de lado até mesmo a ideia de fazer o mal. E aí fecha aqui. Quem se volta para Deus, para o Senhor, para que ele tenha misericórdia dele, sim, volte-se para o nosso Deus, pois ele os perdoa gentilmente. Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! E você que está ouvindo essa palavra, tenho certeza, eu creio que todas as palavras dessas lives que têm sido colocadas no YouTube, eu creio e tenho convicção e profetizo que vai chegar nos corações, não só aqui a irmã Lé, mas todas as lives que estão sendo ministradas por mulheres de Deus, por homens de Deus, tem destino certo, a palavra ela não volta vazia, vai chegar, se incline para o Senhor, você que vai ouvir essa palavra, você que pode até depois que a irmã Líbia já coloca e envia ali para os grupos, as irmãs que lançaram ali a palavra, elas vão mandar, assim, não esqueça também, quando a mensagem estiver preparada, prontinha ali, digitada, que a irmã Líbia envia para os seus contatos, porque alguém vai ouvir essa palavra. Coloque lá nos seus contatos, coloque nas suas redes sociais. Alguém que é teu amigo, tua família vai ouvir a palavra de Deus. E alguém que está praticando mal vai se inclinar para o Senhor. E o Senhor gentilmente vai perdoar, vai libertar, vai curar. Aleluia! E vai dar a salvação, e essa pessoa também, como eu e você, vai morar no céu. Oh, glória! É crer, é confiar. Em nome de Jesus, Senhor Jesus, aqui está, aleluia, esta palavra que o Senhor colocou no meu coração, Pai. Essa semente, Senhor, e eu tenho certeza, eu creio, a tua palavra não volta vazia, ela vai chegar ao destino certo, ela chegou no nosso coração nessa tarde. Há tempo para nós clamarmos ao Senhor, o Senhor está perto.
perto. Tem momentos na nossa vida, Senhor, aqui das irmãs, da minha vida, que se o Senhor não estivesse perto de mim, ou perto das irmãs, Senhor, o que seria de nós? Ah, Deus, mas não importa as aflições, porque o Senhor disse que nós teríamos, o Senhor teve, aleluia. O Senhor passou fome, passou sede, apanhou, oh, aleluia. Cuspido na cara, Senhor, tomou chibatada, Senhor. Senhor, muitas dores o Senhor passou, quanto o Senhor não apanhou, Senhor. Lançaram ali, Senhor, ferros nas suas costas, Senhor. Colocaram ali, Senhor, uma coroa de espinho na sua cabeça, Senhor. E diz a palavra que o espinho que entrou na sua cabeça, Jesus, era venenoso, Pai, mas nada, aleluia, Senhor, tirou, papai, aleluia, a promessa da nossa vida, nada, Senhor, tudo que o Senhor passou, derramou ali, o seu sangue, Senhor, naquele caminho, Pai, da vitória da igreja, de todo aquele que confiar em Ti, todo aquele que perseverar, oh, aleluia. Aleluia, todo aquele que crê, Senhor, que o Senhor veio, Pai, que o Senhor morreu e ressuscitou, Pai, para dar graça, para dar salvação, meu Deus, aleluia, esta palavra, Senhor, o Teu Espírito Santo nos convence todos os dias, Senhor, que só por esta porta, só por o Senhor é que nós vamos alcançar o céu, não há outro caminho, Senhor, não há outra forma, Senhor. Muito obrigada, Jesus, muito obrigada pela vida que vai ouvir esta palavra, que o Teu Espírito Santo vai trabalhar, tem trabalhado e, aleluia, vai continuar trabalhando, Senhor, eu creio, tem vida, Senhor, aqui na família de irmãs, que está, Senhor, um pouquinho, faltando um pouco, Pai, para Te aceitar, faltando um pouco, Senhor, eu creio, eu sinto, Senhor, o Senhor é maravilhoso, Deus, aleluia, 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 ah, Deus, muito obrigada, Senhor, pelo Teu sacrifício, mas que nós que estamos na Tua presença, aleluia, quando vir a prova, quando vir a luta, quando vir, Senhor, um momento difícil, lembra que nós possamos estar lembrando, Senhor, do que o Senhor sofreu por nós, Pai. Oh, glória, aleluia, pelo esse amor, Senhor, tão genuíno, tão grandioso, papai querido, que o Senhor desceu dali, deixou ali toda a sua glória, Pai, para viver como homem, 100% homem, mas 100% Deus, porque ninguém suportaria o que o Senhor suportou pela minha vida, pela vida das irmãs, pela vida daquele que vai ouvir esta palavra, que tem ouvido a Tua palavra, para que permanecesse firme, Senhor, aleluia, Te glorificando, sendo este vaso, esse instrumento na Tua mão, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Aleluia, muito obrigada, Jesus, que nós possamos ter certeza que o Senhor muda o homem, que o Senhor nos mudou e que o Senhor continua mudando todo aquele homem, todo ser humano que olhar para Ti e desviar do mal, inclinar para a Tua presença, oh, aleluia, o Senhor faz assim. Faz assim, Senhor, nas nossas vidas todos os dias, Pai, nos sustentando, nos guardando com o Teu poder, Pai, para a glória e honra do Teu nome, Jesus. Aleluia. E você que ouviu e vai ouvir essa palavra, creia que o único que pode nos salvar é Jesus. Ele morreu no meu e no teu lugar, aleluia, para que nós possamos ter essa salvação. Oh, glória, aleluia, 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 aleluia. Não tem testemunho maior do que a morte de Jesus e a ressurreição. Não tem testemunho maior. Não teve Davi, não teve Jó. Se a gente for olhar, a gente vai olhar e vai dizer, meu Deus, como Jó conseguiu. Mas o testemunho maior é o de Jesus, que sofreu no meu e no teu lugar, para que eu e você possa ter vida. E que em nome de Jesus, aleluia, que você tenha vida.
Que você tenha vida, que você tenha vida e vida eterna, e que você tenha vida com abundância, não só aqui, mas eternamente, para a honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu agradeço esta rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Fique na paz do Senhor Jesus. Que o Senhor faça morada no seu coração em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.